Muito bem, queridos. É um prazer revê-los nesse nosso encontro Diálogos da Filosofia Clínica. Um espaço reservado, dentro da especialização em Filosofia Clínica, Turma Orquídea, para esclarecimentos, aprofundamentos, levantamentos de questões pertinentes que vão surgindo, seja em revisão da matéria, seja por acréscimo a novas questões refletidas a partir das curiosidades, das questões filosóficas instigadas mais ao interesse individual e que, durante as aulas, não são possíveis de serem a todos bem atendidas. Então, vamos lá, vamos começar. Carlos, você tem aí alguma questão? Pode colocar. Então, professor, a questão que eu tenho é da questão do sensorial para o abstrato. Sim. Porque o sensorial a gente sabe que volta das sensações, né, como o Cadu falou. E o abstrato são os conceitos. Só que, e se o partilhante ele estiver falando de algo, que é algum acontecimento, enfim, da vida dele, e que isso seja para ele sensorial, e eu esteja encarando isso como abstrato? Né? Como que eu posso fazer essa mudança, essa transação de um para o outro, né? Esse caminho de um para o outro e não confundir os dois. Entendo. Carlos, o caminho do método, quer dizer, são diferentes métodos que se entrecruzam numa espécie de colcha de retalhos e que está organizado a metodologia de Lúcio Pachter. O caminho dessa metodologia, ela tem um esforço de evitar agendamentos máximos, de evitar intervenções indevidas que venham a ferir ou trair a estrutura de pensamento do outro. Portanto, é uma metodologia que procura exercitar radicalmente a alteridade. Lembrando que a gente vai ao outro conosco, isto é, considerando as nossas próprias relações. Não é o outro sem o eu, é entre nós. E nesse sentido, quanto mais o filósofo clínico tem desenvolvido a sensibilidade, o conhecimento, portanto, forma e conteúdo, a capacidade de percepção, por exemplo, do tópico 3, sensorial e abstrato, exercitada durante a sensibilidade do filósofo clínico em sua própria vida, no mundo em que ele habita, e em relação aos diversos conteúdos, tanto da própria vivência do filósofo clínico quanto pessoa, tudo que o próprio filósofo clínico está atento para o quanto o sensorial ou o abstrato estão conversando entre si, o quanto são importantes ou até mesmo determinantes na sua própria história, todo esse autoconhecimento vai reverberar em competência e sensibilidade na percepção do outro. Está claro? Até agora? Sim. Então, o primeiro passo de ir ao mundo do outro passa por um grande refinamento da percepção em relação do filósofo clínico ao mundo. Você ia dizendo alguma coisa? Não, assim, é porque mesmo que eu conheça o outro, vamos dizer, mesmo que tenha essa interação entre o partilhante e o filósofo, não seria possível, então, talvez confundir essa Claro passagem do que é. sensorial abstrato? Se isso acontece também, assim, como que seria algo que fizesse perceber que isso aconteceu? Claro que sempre a gente tem que estar sempre atento ao outro, né? Ali naquela relação, né? Do patos, né? Tem que estar no espanto em relação ao outro o tempo todo. Mas pode acontecer de um momento a gente confundir e a gente ficar preso nessa confusão. Se isso Pode ser. acontecer. Primeiramente,
a ideia do equívoco não é mal vista. Na verdade, ela é um benefício, porque aquele que percebe-se equivocado já está se consertando. O equívoco, nesse sentido, é a sinalização de que percebemos o erro, e isso é um acerto. A metodologia trabalha, portanto, no sentido de não julgar ou pré-julgar pelas aparências, pelas primeiras impressões, porque aí, não há dúvida, nós sempre nos enganaremos, não só em relação ao outro, mas em relação a nós próprios, quando algo em nós parece intenso, mas não é profundo o bastante para ser importante. Então, partindo da ideia de que o equívoco nas percepções é natural, isso não é mal visto. Então eu já sei que de tudo que o outro vai me colocar nas suas narrativas, no seu descrever suas vivências no mundo, é natural que eu já parta do princípio de que o equívoco já está aí, no senso comum, nas primeiras impressões. Tudo bem ser isso. Nós contamos com isso, e aí começa a metodologia. Ela começa com patos, como você bem colocou, com a clareza, com a atenção de que o erro está na obviedade e vamos suspender, não é negar, vamos verificar até que ponto as aparências, as primeiras impressões se confirmarão ou não. Então, o equívoco, ele é parte aceita nas primeiras impressões para que então comecemos um trabalho de depuração do julgamento, abandonando, está, por exemplo, um dos métodos que nos valeremos da fenomenologia, abandonando as primeiras impressões para verem outras advindas de um estudo que vão verificar, por exemplo, elementos padrões, como uma tendência existencial desta pessoa. Qual a semelhança da lei da inércia da física? A tendência em uma pessoa ser ela enquanto as suas forças caminham nas mesmas condições. Uma tendência como padrão, aspectos de intensidade. Por exemplo, se uma pessoa caracteriza-se com uma grande sensibilidade, não apenas descritiva, como impactante, de vivências sensoriais, ora, não é exatamente um padrão, mas talvez a profundidade com que ela revele a sua capacidade sensorial de perceber o mundo já seja forte o bastante para eu ficar convicto de que este tópico é atuante, é forte na pessoa. Então nós temos padrão, nós temos intensidade como elementos que conversam entre si. E nesse sentido, é preciso colocar tudo isso num plano de pesquisa por outro método, que se conjugará à fenomenologia, que é o da historicidade, como um historicismo próprio que Lúcio Pacta desenvolve. Como é feito isso? Nós temos uma visão ampla, geral, da historicidade do partilhante, que narra a sua história, não necessariamente rica de elementos biográficos, mas uma narrativa em que ele vai apresentar a sua visão de mundo de uma maneira ampla, panorâmica. E depois faremos contínuas divisões, diminuindo temporalmente e espacialmente o tempo dessa narrativa. Se uma pessoa falava em uma sessão, em resumo, 30 anos de sua vida, em uma outra sessão, já fazendo as primeiras divisões, ela vai gastar, por exemplo, a mesma 1 hora de explanação sobre a sua visão de mundo, a sua história, digamos, das primeiras lembranças até os 5 anos. Aí nós teremos sempre mais conteúdos, mais riqueza de informações, e faremos isso continuamente enquanto houver o acréscimo de novidades, o acréscimo de riquezas de conteúdos e formas de pensamentos. Então, nesse sentido, observe que, muito além das primeiras impressões, nós vamos ter um material psíquico para a investigação existencial, colhidos da historicidade, que vai nos permitir reconhecer não só padrões da existência, por exemplo, desse tópico,
sensorial e abstrato, como vinculado às categorias de localização no mundo comum que temos. Tempo, lugar, circunstância, relações e assunto. Então, por exemplo, digamos que em relação aos estudos, a pessoa queira viver num mundo mais abstrato, ou ao contrário, ela precisa de música, ela precisa ficar com os pés descalços, ela sinta o frio ou o calor, para ela faça diferença do quanto ela está num ambiente mais fechado ou aberto, luminosidade, e vários elementos que caracterizam a força, e aqui é um exemplo, né, predominante, atuante no nível da sua aprendizagem, isto é, parece que ela desenvolve maior capacidade de aprendizagem via a vinculação dessa abstração com elementos sensoriais. Tudo isso eu vou descobrindo via fenomenologia, mais historicismo. Então, com todos esses padrões, e por último, os enraizamentos, em que nós vamos tirar dúvidas daqueles que pareciam ser ambiguidades, elementos que foram colocados, mas a pessoa não deixou muito claro, ou pelo menos para nós ficou passível de equívocos, de julgamento. E aí, Carlos, sem então ferir a espontaneidade, a riqueza da autenticidade fenomenológica com que a pessoa narrava a sua visão de mundo, sem que eu traísse para que ela respondesse apenas as minhas perguntas, segundo a minha visão de mundo e não a dela própria, eu posso fazer enraizamentos e esclarecer essas dúvidas. Então, Carlos, você me fez entender, há um trabalho gigantesco pelo filósofo clínico, que talvez durem de semanas a meses, de acordo com a riqueza que a esfera da clínica vem a oferecer, para que esses equívocos iniciais sejam não apenas desfeitos, mas o conhecimento a respeito seja refinado. Ficou claro? Entendi, professor. Então, seria mesmo quando a gente começar a perceber que está acontecendo equívoco, então deveríamos aprofundar mais na historicidade e Nas nas divisões. visões dessa pessoa Exatamente. para poder entender. Até, em última instância, fazer enraizamentos. Falou, olha, Carlos, quando você colocou que durante os seus estudos você ficava incomodado com o calor, eu não sei se eu entendi direito, me explique mais isso que você disse. Aí você vai explicar, vai trazer riquezas, vai me permitir fazer novos enraizamentos, perguntas específicas diante desse ponto, e assim como em todos os pontos que ficaram confusos, ou sem especificidades, eu vou poder aprofundar. Mesmo assim, pode acontecer, e não é um problema se acontecer necessariamente, de em algum momento eu ficar confuso, equivocado, dizendo, poxa, eu havia entendido que o quanto de sensorial e abstrato, nas circunstâncias de vida desta pessoa, do partilhante, eu havia confundido. Agora eu estou percebendo que não era como eu julgava. O que nós fazemos? Voltamos atrás, fazemos novas divisões, recomeçamos o processo e consertamos a nossa percepção que estava equivocada com novos processos de pesquisa. Isso não para, Carlos. Ficou claro? Sim, sim. Por último, repito, para dar ênfase, uma vez que percebemos um erro, devido ao patos, devido ao estado de lucidez mais importante do que o de conhecimento, nós não permitimos que o espírito da filosofia seja apagado com dogma, com verdades absolutas, com julgamentos de obviedade. Nesse sentido, qualquer ideia, possibilidade do erro, não é uma má percepção, é o contrário, é a certeza de que estamos no caminho de sempre revermos nossa visão sobre o outro, ao invés de congelá-lo ao nosso pré-julgamento. Será sempre uma clínica fundamentada numa escuta.
Ajudou? Entendi. Ajudou muito. Bastante, obrigado. Emília, Mila, seja bem-vinda. Juliana. Will, boa noite. Obrigada, Tudo bom? Will. Boa noite, queridos. Questões, queridos? Em revisão da Will, matéria? eu Sim. só queria fazer um adendo. Aham. Eu estava olhando o sensorial e o abstrato, então, assim, pelo menos a impressão que eu tive é que todo mundo tem um pouco de sensorial e abstrato. Sim. Então, assim, essa estrutura de pensamento para classificar seria assim, ele é muito sensorial. Seria isso, mais ou menos, para essa classificação? Ótima questão. Porque eu fiquei com essa. A minha dúvida foi nesse sentido. Para eu Perfeito. fazer uma estrutura, eu vou falar, não, ele é sensorial. Então, assim, isso é muito importante para ele. Faz parte dele, assim, é indispensável. Seria isso? Sim. Sim. Juliana, esclareço. Quaisquer um desses tópicos, lembrando que tópico é uma espécie de lugar em que a pessoa, conceitualmente, a pessoa está. E como eu não posso viver a intimidade dessa intuição do próprio eu, do outro, porque ele é outro, e entre nós há uma distância infinita que não pode ser percorrida, a fim de que ele não seja um objeto encapsulado e apreendido pelas nossas doutrinas sobre ele. Ele será sempre um infinito. E todo conhecimento sobre ele é uma aproximação no sentido de uma aprendizagem em diálogo constante com ele, já que, mesmo que tenhamos aprendido algo sobre ele, continuará um ser vivo passível de mudanças. Bom, então quando vamos ao outro, o outro, ele está ali ofertado ao filósofo clínico em duas condições. O outro pessoa, específico, concreto, aquela pessoa em particular que estamos acolhendo no consultório. É uma pessoa que, como nenhuma outra no mundo, existe. Nesse sentido, vamos pesquisar como é para ela este lugar. Só que antes desta pessoa, não antes numa condição de temporalidade cronológica, mas antes numa espécie de paralelismo no mundo conceitual. Eu tenho como oferta a questão da condição humana. Quer dizer, antes de eu atender esta pessoa em particular, eu estou atendendo o ser humano. Assim como eu poderia falar também uma filosofia clínica veterinária para cães. E estaríamos falando que cães, enquanto seres mamíferos com consciência, ser cientes, eles têm histórias, eles têm traumas, eles têm alegrias, eles têm memórias, e, portanto, têm uma estrutura de pensamento. E aí é passível de dialogarmos com isso. Também não viverei a intimidade do cão, mas poderei conversar e ter uma relação terapêutica com o modo de ser dele. Mas vamos falar da condição humana. E essa condição é uma condição a priori, quer dizer, enquanto possibilidade formal. É um ser que tem emoções, possivelmente, embora eu não saiba que tipo de emoções e nem poderei vivê-las especificamente, mas já tenho sim um tanto de possibilidades, não só formais, dizendo existem emoções, como tenho conteúdos, tipos de emoções que eu particularmente registro por aproximação, que são comuns a uma época, a uma cultura. E nesse sentido, falamos em uma estrutura de pensamento coletiva. Tá. Então, são elementos prévios que vão me ajudar a me aproximar do outro. E quanto mais eu me aproximo do outro, mais eu vou fazendo pesquisas que vão abandonando os conhecimentos anteriores para ficar com aqueles que, de fato, vêm do outro em seu rosto, em um encontro particular. E aí, Juliana, entra a questão que você muito bem colocou. Todos esses fenômenos humanos estão em nós.
pelo menos enquanto possibilidade. O que vai agora implicar em um registro de uma estrutura de pensamento singular é a questão, o quanto determinados tópicos conjugados com outros, naturalmente, numa chamada malha intelectiva, é uma trama com forças de predominância. E aí a questão é o quanto determinados tópicos, ou lugares da condição humana, ao modo de conteúdo específico de cada um, o quanto eles são determinantes, significa, é num nível que chamaremos de identitário. É quando eu digo, a Juliana é igual a Juliana, ela é idêntica a ela, e a mais ninguém. Mas é claro que ela não é só idêntica a si, ela é idêntica em relação às diferenças, ao mundo, aos outros. Então, quando eu apresento uma pesquisa e eu investigo através da historicidade, eu vou localizar a determinância, que é esse nível tão profundo, que é o mais próximo que chamaríamos de essência, mas não é a própria essência, e não arrogamos chamar de essência, mas dizemos, é forte o bastante para dizer, isto está no nível em que, posso dizer, é a própria pessoa, e se eu desrespeitar isso, eu desrespeito o acesso ao mundo dela. Bom, tanto na forma, quanto no conteúdo, que são a maneira como cada um especificamente vive. O determinante, o importante, está também num nível que é vital. As forças intrínsecas dela, as forças que chamamos de íntimas, não apenas subjetivas no amplo aspecto humano, mas desta pessoa de forma inigualável. Porém, são passíveis dos conflitos no mundo e que poderão, às vezes, ficar abaladas e, portanto, transformadas em níveis de outras questões importantes que, uma vez em conflito, elas passarão por possibilidades de reajuste da pessoa. O que é determinante é o nível mais profundo, o que é importante é frequente e, no entanto, é marcante. E, por fim, sempre conjugado, o que é insignificante ou com aparência de ser importante, mas, na verdade, é só aparente. Juliana, agora entra uma questão, uma delicadeza. Esses tópicos que todos nós temos, de uma forma geral, eles não falam nada enquanto não estiverem cada um dos tópicos amarrados, imbricados nos exames categoriais. Enquanto não houver isso, o tópico não é nada. É um conceito abstrato, não é uma pessoa específica. Esclareço. Neste tópico que você perguntou, sensorial. Sensorial em relação a quê? Ela não é sensorial em si mesma. No trabalho, as relações que ela vincula no trabalho alteram uma pergunta. A sua força sensorial, a sua força de abstrações, categoria tempo, o quanto, numa métrica comparada entre a vivência subjetiva e a vivência a mensuração do relógio ou das datas, é possível dizer o quanto determinada sensoriedade predomina? É a vida toda em relação a que objetos? Assim como se eu digo que eu sou pesado, não existe essa referência se não colocar um em relação a quem e qual critério. E aí entram todos esses tópicos, conjugados, mas nas bases. Vamos falar de assunto. O assunto são problemáticas, são questões que são demandas clínicas que a gente vai investigar. Circunstâncias. A circunstância é uma pequena historicidade em que uma ideia está amarrada à outra numa trama e que é nessa circunstância que isso surge. Portanto, nós não vamos investigar o tópico X ou o tópico Y numa pessoa, isso é totalmente
fora do sentido da vida. O que nós vamos investigar é, nós temos uma questão, só uma questão fundamental na clínica, uma de base, que é conceitual, a potência de autenticidade, o que torna uma pessoa mais forte, mais capaz das próprias forças em relação ao mundo que ela convive, tem conflitos e também existências, modos de existir. Então, de acordo com as relações que ela vive, na trama em que ela surge, de acordo com os assuntos trazidos nas demandas clínicas, é que a questão da sensoriedade e abstração, por exemplo, farão sentido. Fora isso, é especulação irrelevante à clínica. Ficou claro? Ajudou? O que ainda perdura de dúvida? Nossa, ficou demais. Entendi. Muito obrigada. Aproveito para voltar aqui ao Carlos, que ficou uma questão pendente. Carlos, quando você falou abstrato em algo mais conceitual, o termo conceitual, eu entendi o que quis dizer, mas não está claro o bastante, porque as formas de abstrações envolvem a elaboração de conceitos. É o caso de pessoas que são tipicamente intelectuais, até mesmo a figura do filósofo, que gosta de elaborar conceitos, elaborar ideias, elaborar teorias. Mas, às vezes, a abstração tem a ver com imaginar, não tem a ver com conceito. É só um pequeno trato do termo utilizado. Queridos, questões em aberto? Will? Sim. Eu não sei se eu estou adiantando, se isso vai ser falado lá na frente, mas como que a gente, assim, primeiro, eu tive uma dificuldade para poder, na prática, estar identificando, e a outra pergunta seria assim, como que eu vou usar isso ao identificar, como eu vou estar utilizando isso na prática? Qual é a finalidade de estar identificando e de usar essa questão de observar, de separar, né, abstrato, emoção, sensorial? Perfeito. Ou, em outras palavras, as características que revelam, no sentido de apresentarem uma pessoa. Quando eu falo em eu conheço alguém, e posso ajudar esse alguém, sobretudo no campo da terapêutica, quando esse alguém me pede ajuda. E independente dos assuntos imediatos, a questão última é, me ajude a ter forças para eu produzir a existência de uma maneira muito mais capaz. Pois bem, aí vou fazer uma metáfora. Vamos imaginar que a pessoa possa ser compreendida como uma malha hidroviária, como, por exemplo, o Amazonas, o rio Amazonas e todos os seus afluentes, e que vão construir, fortalecer este rio que vai para o mar. Pois bem, na medida em que entendemos que determinados tópicos seriam como afluentes, seriam como rios em que corre a energia vital da pessoa, compreender isso e cuidar disso é cuidar da própria pessoa. Uma pessoa que é marcadamente sensorial e ou abstrata, ou ambas conjugadas ao modo dela, no fundo é isso, né? O tempero de cada um, eu posso, por exemplo, identificar que esta pessoa pode estar traindo a própria estrutura de pensamento. Exemplo, uma bobagemzinha, quase um clichê. Quando dizem assim, homem não chora, um prejuízo, e encontramos uma pessoa que é bastante emotiva. E a maneira em que uma pessoa, por exemplo, poderia chorar, um homem que acredita que não poderia mais chorar devido a atrair a sua emotividade, ele pode desenvolver pensamentos sobre emoções, ao invés de ter emoções. Olha, o que essa pessoa fez? Ela pode passar a energia, a força de existência dela, que seria mais adequadamente ao modo dela,
via emoção, vivendo emotivamente as experiências do mundo, ela pode alienar essas emoções de si própria e pensar a respeito. Tem pessoas que viraram grandes racionalistas, não porque efetivamente a racionalidade e a abstração nelas é a força de vida, mas sim porque estão traindo a si mesmas. E eu talvez precise ajudá-las a voltar a sentir as emoções, ao modo dela, né? Exemplo, através da semiose, que é um outro tópico, vendo filmes, através de pessoas, em outras estruturas de pensamento que ela se relaciona. Está ficando mais claro nesse exemplo? Vou traduzir outro exemplo vinculado a isso, já numa relação entre o tópico 4, emoções, com o tópico 3, sensorial abstrato. Lúcio Pachter, numa das suas viagens de estudos internacionais, contou-nos que uma senhora passou mal e teve uma espécie de alergia forte, cheia de uma manifestação rápida de prurido sobre a pele, em uma manifestação alarmante de súbito mal-estar. Ela passou muito mal enquanto estava subindo aquele pequeno trecho lá de Jerusalém, da antiga cidade de Jerusalém, conhecido como Via Sacra, o caminho que Jesus percorreu, carregando a cruz até o alto, até o monte da crucificação. Esta senhora foi atendida por um médico, né? E o Lúcio foi fazendo a tradução deste médico lá para as perguntas que seriam necessárias fazer a ela. E o Lúcio analisou depois, comentou conosco, uma curiosa pergunta que o médico fez. E aí aproveito, já esclareço a Juliana. Ele diz que isso era muito comum, olha só, um determinado fenômeno que, apesar daquela pessoa em particular ele não conhecer, aquele tipo de emoção parece ser comum entre muitas pessoas que parece que se encontram em modos comuns naquilo que chamamos de bases categoriais. Há fenômenos que são sociais, culturais, e que nos reencontram em nossas diferenças específicas, mas com grandes afinidades e semelhanças em grupo. Pois bem, então a pergunta que ele fez para ela, com a tradução do Lúcio, foi: por onde a senhora chora? Olha que curioso, porque aparentemente a gente pensa que a gente chora através dos olhos, e uma espécie de choro emotivo, além de lacrimal. E, no entanto, ele mostrou que muitas pessoas, não conseguindo elaborar a emoção da maneira usual, via lágrimas, via o tremor da pele, via as emoções migrando no corpo, elas acabam surgindo em termos de alergias. Ou seja, curiosamente, a emoção ela pode se dar de maneira mais abstrata, ela pode se dar de maneira mais sensorial, mas a pergunta é: qual o caminho da autenticidade? Ela está sendo efetiva? Ela está sendo traída? Ela está sendo negligenciada? E todas as vezes em que nós não somos nós, segundo a pesquisa de como é para cada um, as implicações são terríveis. Por isso a terapia é um retornar a pessoa à potência de autenticidade. Não é necessariamente retornar a ela, no sentido de que algumas pessoas não têm a própria autoimagem como importante. Ajudou, Luciana? Ajudou sim, obrigada. Há outras questões que ainda vão ser apresentadas no início do curso, mas uma paciência generosa para com os professores, porque apresentados esses conceitos, vão ser feitos depois exercícios práticos, exercícios teóricos de como reconhecer todos esses tópicos conjugados na malha existencial da vida. E aí nós veremos isso de maneira muito prática, ok? Questões? Aliás, deixe-me aproveitar. Eu passei para vocês no grupo de WhatsApp da turma
uma tarefinha, lembram-se? A música de Oswaldo Montenegro chamado Incompatibilidade. E ali já está um exercício. E ele é real. Claro que vem pelo viés da canção, da poética, mas que também é um modo de existir no mundo e que é dele. E o que ele coloca, basicamente, é, olha, nós temos um problema, um conflito entre corpo e alma, e que vai ter as suas manifestações, incluindo entre elas a da sexualidade. E nesse conflito, ele vai dizer, olha, aqui está o problema e aqui está a solução. Ele oferece do problema uma solução que é, vamos dizer assim, uma das possíveis soluções no mundo da vida. E vão caber, grosso modo, a muitos, mas não servirão como regra a outros. E a cada um terá que ser refinado ao modo singular, com um jeito e conteúdos da própria historicidade. Mas vocês têm como tarefinha, já desse próprio exercício, localizar na música o que ele promove, por exemplo, como resposta a conflitos entre o abstrato e o sensorial. Qual é a resposta dele? Em que circunstâncias? Elaborem até suas dificuldades em responder isso e já levem para a próxima aula como um início desses exercícios. Ok? Ajudou, Luciano? Questões, queridos? Vamos lá. Pode falar, Elaine. Não precisa levantar a mãozinha. Boa noite, turma, colegas. Oi, querida. Professor, aquele exemplo que o Cadu deu na última aula, da senhora que o Lúcio encontrou no aeroporto, Sim. né, aquele exemplo o Lúcio já tinha até relatado ele na turma, na vez que eu estudei com ele, né, que a impressão dele de impacto foi, nossa, como essa pessoa está sofrendo, né, porque ele fez uma leitura das marcas do rosto, né. E eu fiquei pensando nesse exemplo quando o Cadu trouxe ele novamente, e lembrei daquela máxima mente sã, corpo são. A Sim. gente poderia entender que, de fato, há uma relação de saúde se uma mente está harmonicamente trabalhando suas potências com um corpo saudável? Se essa pessoa está no modo autêntico dela, se ela consegue, de fato, vivenciar as experiências dentro das suas potências, né, existenciais, isso refletiria no corpo dela ou não necessariamente? A questão é pertinente e ela faz a gente recuperar o que distingue a filosofia clínica de outras terapias. Ela recusa permanentemente afirmar uma doutrina, ainda que maravilhosa para algumas pessoas, como universal. Significa que a filosofia clínica, enquanto terapêutica, ela tem uma forma sem conteúdos. Ela tem uma pesquisa de alteridade para que a materialidade dos modus operantes concretos sejam de fato singulares. Conquanto teorias amplas da subjetividade que encontramos em muitas das ciências humanas, entre psicologias e psicanálises, são teorias que dão universalidade, modos de dizer, eis aqui o humano. No nosso caso, a resposta a eis aqui o humano é infinitamente singular. Mas há também, sim, uma pesquisa e uma resposta em que trataremos, mas não agora, por enquanto, peço um adiamento para essa questão futura, de estruturas de pensamentos coletivas, e que mesmo a infinitude permanece, ou seja, sem dogmas e com aberturas. Então, nesse sentido, conceitos de saúde, harmonia, equilíbrio entre o sensorial e o abstrato serão sempre previamente respostas que matariam
a terapêutica no âmbito da singularidade? Ou, de outra maneira, eu responderia, algumas pessoas, numa espécie de equanimidade percentual, 50% um, 50% outro, é tão irrelevante isso, porque no concreto, quando nos referimos a ambientações no mundo da vida, que são exames categoriais, elas não existem dessa forma. As sutilezas que parecem ser de pouca relevância podem ser altamente pertinentes na clínica. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa gosta de saborear comida. Ok, então ela é, sobre este aspecto sensorial, não sei. A questão não é no gosto ou não é no gosto, mas há no saborear comidas algo que compõe e dá forças de vida a essa pessoa? Se sim, para o bem ou para o mal, para o certo ou para o errado, para as diversas consequências disso, eu vou entender que a sensoriedade nela é relevante. Mas isso não significa que o abstrato não será. Por quê? Por exemplo, e aí eu coloco isso, um exemplo semelhante, no livro A Escuta e o Silêncio, com o caso Laura. A menina gostava de pão de queijo, gostava de biscoitos, especificamente aqueles em que ela tinha uma espécie de artesanato, o fazer, o mexer com as mãos, algo que ela fazia com a avó. Quando não especificamente no conversar, no estar presente com a avó, eventualmente algo como comer numa padaria um pão de queijo. Aí, não dá para saber o quanto o pão de queijo é sensorial, e de fato é, mas também ricamente abstrato, porque é cheio de emoções, pensamentos, coisas que não são traduzíveis em termos de ideias, mas estão cheias de sensibilidades intuitivas, mas no campo abstrato. Então não é possível medir, só posso dizer que naquele ponto, o sensorial reflete, constrói, imbrica com o abstrato. Então nós diremos, a partir do sensorial, ela acessa o abstrato. Em outros momentos, num exercício que vamos chamar, por exemplo, de percepcionar, em que a pessoa do abstrato vai para o sensorial, em que eu digo, olha, e eu fiz isso em consultório, imagina se daquele dia, e trago uma tal consideração bem material, descritiva, e eu próprio vou vivenciando, e isso pode ser até um exercício hipnótico, em que eu recupero a vivência de uma certa experiência, ou mesmo de um sonho, e ela passa a sentir na pele. O fato é, se este tópico é forte, entendam isso como o leito de um rio, que tem água ou não tem água, mas ali tem a força de uma correnteza que pode ser elementos tóxicos, podem ser elementos ricos, assim podemos chamar também de saudáveis, mas não podemos negligenciar a força disso para a vida dela. Então, antes do saudável ou não saudável, digamos, é o modo dela, é o autêntico. E aí sim, é um tempero e é uma resposta profundamente singular, né? Então, na verdade, a gente deveria suspender os juízos de valores em relação a essas ideias, né? Olha, só a clínica vai materializar isso. E o que eu estou chamando de clínica não é necessariamente o consultório. Sim. É um profundo exercício ético de prestar atenção no outro. E o outro inclui o autoconhecimento. E dizer, meu Deus, como a profundidade no me aproximar e conhecer alguém mostra que essa pessoa é única. E aí, com o tempo, a gente chega a manter lúcido e acordado esta ética do não vou mais previamente julgar e estabelecer isso aqui com tanta facilidade. Ainda que, grosso modo, muito possamos falar de características comuns a muitas pessoas de uma cultura. Isso não está no âmbito que é relevante para a clínica. Mas individualmente a relação daquela pessoa com o corpo dela é própria dela e única dela, né?
dela, não exclusivamente dela, em acordos com o mundo. Porque o corpo dela está no mundo, então, e na relação com os outros. Então, é entre nós. É porque eu vejo muito comum hoje em dia, né, as pessoas, elas forçarem, né, se você tem um nível de saúde, o seu corpo tem que responder de maneira X ou Y, né? E isso me pareceu extremamente invasivo e um julgador, né, de uma leitura, né, de realidade, né? Obrigada, Will. E, em última palavra, quanto mais a gente pratica em consultório ou fora do consultório, mas o olhar e o cuidado da filosofia clínica, menos a gente quer julgar. E muito mais a gente quer acolher. E só de não invadirmos rapidamente o outro com palpites, só isso, eu falo por experiência própria, é comum que o outro diga, nossa, como me faz bem não ser julgado. A pessoa não sabe nem elaborar exatamente como, mas em pouco tempo no consultório eu logo recebo de alguém, é comum esse feedback, eu me sinto não sendo julgada. E olha, que ela nem se dava conta de que estava sendo julgada quando isso era comum. Mas quando não está tendo, sejam linguagens verbais ou não verbais, com feições, por exemplo, ou comportamentos, ela percebe que ela está diante, de fato, da possibilidade de ser mais rica de si mesma. Isso é fundamental para a clínica. Will, deixa eu te fazer uma pergunta. Ver se está muito fora da casinha. O abstrato, ele é uma espécie, uma forma de gatilho mental? Ele é tipo uma gaveta no nosso HD interno, vamos assim dizer? Vou dar um exemplo. Meu pai, a maioria da vida dele, ele foi caminhoneiro. Atenção, só lembrando que isto está sendo gravado, então nada de questões que sejam problemáticas, tá bom? Tranquilo, tá. Ok, então, continue. Grande parte da minha infância, ele trazia o caminhão, e o caminhão cheirava estrume. Alô? Travou? Estão me ouvindo? A Juliana caiu, professor. Caiu. Tá, então ela volta agora. Caiu, né? Enquanto isso, a Juliana voltou? Alô, câmbio. Enquanto a Juliana volta, alguém gostaria de colocar alguma outra questão? Professor? Oi, sim. Pensando nas colocações que o senhor trouxe sobre as questões que eu levantei, né, mas na nossa conversa mais cedo, eu percebi, quando a questão da problematização na filosofia, né, que quando a gente desconstrói algumas formas, né, de ler, como você colocou, algumas intencionalidades, alguns filtros que nós usamos para ler esse mundo, que o senhor colocou sobre a fenomenologia em outras aulas, eu percebi que esse próprio filosofar, no ato clínico ali, ele se expande, né? Porque você começa a chegar ao outro mais, você mesmo mais desconstruído, né? Porque, assim, inicialmente, o seu movimento, ele tem ali toda uma estrutura sua, né? De formação, de experiências, de vivência. E quando você começa a ampliar esse próprio exercício espiritual do filosofar, foi isso que eu fui sentindo no caminho, né? A sua forma de chegar ao outro, ela muda. Né? Porque ela muda significativamente. Você já não chega ao outro mais talvez por isso partilhante, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Você já não chega mais numa posição de hierárquica, alguém que vem buscar ajuda e você tem algo para oferecer, né? Porque você entra desconstruído, porque você não tem verdades ali universais, né? E você até muito bem colocado, não são verdades em si, né?
Então, isso me fez entrar no espírito, num exercício, assim, existencial, né? Que eu fui pensando nisso e me desconstruindo, né? E aí eu ia até mandar uma mensagem e vou colocar agora pessoalmente, que é impressionante que na hora que, quando você começa a fazer esses exercícios, é que você começa a vivenciar existencialmente o que é a filosofia clínica. Apesar de estar muitos anos estudando, foi uma primeira vez que eu senti o movimento da filosofia clínica dentro de mim. Isso foi uma experiência muito, muito, assim, emocionante, né? De fato. Porque, assim, você, antes de chegar ao outro, você já está em uma condição de muito mais humildade para alcançar o universo do outro, né? E isso não é tão natural e nem teórico. Foi isso que eu senti. Elaine, na história do pensamento filosófico, pelo menos na história acadêmica do pensamento filosófico, o lugar comum, a tradição, é pensarmos a maneira cartesiana, a maneira da abstração como sendo a verdade máxima, racionalizações. Então, é aquilo que chamamos de pensamento a partir do sujeito. Eu penso, e eu sei que eu existo porque eu estou pensando. Quanto sobre o que eu penso, o mundo, as pessoas, Deus, a realidade, eu posso me equivocar, já me equivoquei outras vezes, assim é o código cartesiano. Então, a única certeza primária é que eu existo. O resto é duvidoso. Aí eu vou até lá e vou tentar conhecer. E Descartes elabora que o caminho que deveríamos conhecer, que nos garantiria certeza sobre o mundo, é a lógica, é a matemática. E assim, a modernidade foi construída e até nós aprendemos a pensar, não apenas filosofia, mas todo o nosso conhecimento, a nossa ciência, como sendo abstração e depois, até de uma maneira muito mais grosseira, a ideia da aplicação. Eu penso e depois vou aplicar esse conhecimento na prática, no outro. Pois bem, temos que ter um cuidado para mudarmos isso quando falamos na filosofia de Lúcio Pachter, que é uma filosofia de alteridade. O eu não surge em primeiro lugar. Quando eu percebo o outro, não é porque primeiro eu existo e depois que eu me conheço, depois que eu estou lúcido de mim, é que eu vou ao outro. Se for isso, voltaremos a filosofias dos sujeitos, do eu. E o depois é sempre secundário ou terciário. No fundo, aqui a questão é outra. Eu só me dou conta de mim no mundo, com os outros. Quando eu falo com a Luciana, com o Carlos, com a Divina, quando eu falo com a Elaine, e em nossas diferenças é que eu me percebo. Não porque eu sou o secundário e o outro é primeiro. É simultâneo. É eu e o mundo. Então, o eu está conjugado de mundo. O eu é co-individual. O eu é coexistente com o outro. E nesse sentido, toda vez que vamos exercer a alteridade, exercemos autoconhecimento. Toda vez que exercemos autoconhecimento, exercemos alteridade. Luciana, se levantou a mãozinha. Will, seria mais ou menos o que a psicologia fala da técnica do espelho? Não sei exatamente do que você está se referindo como técnica, mas não é uma técnica, no sentido de uma aplicação de conhecimento. Não, mas porque a técnica do espelho é mais ou menos assim: eu observo o outro e me reconheço. Ao observar o outro, a observar como ele age, a observar como ele se, né, assim, como ele pensa, se comporta, eu me identifico nele e aí passo a ter um conhecimento sobre mim. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim, pelo menos há uma grande aproximação do que é a filosofia clínica. Mas não enquanto aplicação de um conhecimento.
se trata de uma simultaneidade. E nessa simultaneidade há uma ética, não propriamente um recurso metodológico. E essa ética é: o eu já nasce, ao perceber o outro, ele já nasce comprometido. Ele não pode simplesmente deixar para depois o que o outro trouxe enquanto convocação. Por isso a responsabilidade, como foi apresentado no início do curso, uma das mais importantes influências da filosofia clínica, não na esfera terapêutica, mas na esfera da alteridade, é Emmanuel Levinas. E a ideia da responsabilidade é a ideia da resposta. E resposta não é propriamente uma afirmação, ela advém de uma pergunta. E essa pergunta não é necessariamente bem elaborada, mas estando no mundo, ou seja, estando em conflito com as demandas minhas e do mundo, ou com o outro, na presença dos outros, em relação, surgem quietações, surgem problemas, que são os problemas da vida. E aí eu tenho que dar uma resposta. Por isso, o que é a filosofia clínica? É uma resposta, portanto, é uma responsabilidade à questão do encontro. Quando eu encontro o outro, no consultório, por exemplo, eu tenho que exercer com força, com método, com determinação, o que significa ir ao outro, e não usá-lo como espelho para autoconhecimento. Se trata do outro em sua outridade. E qual é a minha parte de conhecimento, de autoconhecimento nesse processo? Não é no sentido de informações, Luciana. Porque o outro não sou eu. E talvez ele não vai me dar nenhum conhecimento sobre mim, propriamente. Mas vai me dar responsabilidade perante o outro. Então, quando eu vou cada vez mais pesquisando o outro, a minha sensibilidade acorda para perceber o outro, naturalmente. Mas os conteúdos do conhecimento sobre o outro virão da pesquisa sobre o outro. E elas só virão enquanto autoconhecimento se for feito o mesmo trabalho para comigo. Então, não necessariamente ao conhecer o outro eu me conhecerei. Por isso, inclusive, há pessoas que conhecem muito mais ao outro do que a si próprios, em termos de conteúdos. E algumas pessoas, a elas seria correto sim dizer: mas então você me conhece mais a mim do que eu mesmo? Sim, é possível. Porque o outro estaria com essa alteridade. E esse conhecimento não é retirar a vivência do outro e substituí-la pela vivência de quem observa, mas é estar conjugado, responsável. E é por isso que a escuta é o acolhimento, em outra palavra, para esse sentido de escuta, é a essência da clínica. Se eu não terei conhecimento no sentido apropriativo, eu terei responsabilidade no sentido, sim, de autoconhecimento ético. Não sei se ajudei muito ao falar assim. Eu queria falar algo sobre para a Elaine, ou para todos, né? Mas, Elaine, quando você falou das emoções que sentiu ao perceber que filosofar, e você vem da academia de filosofia, é uma professora de filosofia, e você compreendeu isso numa instância diferente da que foi estudada e entendeu ser na universidade, eu deixo a vocês um testemunho por escrito que eu relatei num texto do livro Raízes Gregas da Filosofia Clínica, uma obra de 2016, quando um dos capítulos eu escrevi para a nossa viagem de estudos internacionais na Grécia. E lá, neste capítulo, que se chama Para uma Ética da Escuta Filosófica, a historicidade de um pequeno filósofo clínico.
E eu conto como eu fui impactado com a filosofia clínica, reformulando todo tipo de conhecimento filosófico que eu tinha. Eu vou citar apenas um trechinho. Nunca que eu tenha sido na vida, não fui e não tenho competência para ser um erudito em qualquer área. Mas ao menos eu estudava muito. E eu me lembro que quando nas primeiras aulas de filosofia clínica, quando eu encontrava Lúcio, e Lúcio trazia lá considerações quaisquer da clínica, eu dizia para ele, mas e Platão? E Platão isso, e o que, por exemplo, o que isso tinha a ver com a teoria platônica? Aí o Lúcio devolvia a pergunta para mim da seguinte maneira: como você, Will, com todos esses discursos que eu repetia a Platão, né, do que eu tinha estudado, os paradigmas, as ideias e até citações, ele diz, Will, se Platão fosse atender alguém no consultório, eu vou te dar um caso bem concreto, e citava um caso bem concreto, com a teoria de Platão, como ele ajudaria essa pessoa no mundo dela? Olha, Elaine, eu sabia falar de Platão, male, mas sabia. Mas não sabia pensar platonicamente o problema da outra pessoa. Foi aí que eu percebia o quanto eu tinha abstrações alienadas do mundo da vida. Conhecia algo de Platão, mas não sabia pensar platonicamente o mundo concreto, nem com alteridade o mundo do outro. E é nesse sentido que todos os conhecimentos da filosofia, seja para os acadêmicos de filosofia, ou seja, na filosofia clínica reorganizado em termos dos tópicos, costurando essa malha intelectiva na metodologia que Lúcio Pacta compôs, são para que possamos efetivamente ir ao mundo do outro. Conhecer o outro é percorrer juntos, e não debruçar opiniões e erudições sobre o outro, tratando ele como um prego e a nossa perspectiva como um martelo. Meus queridos, nós estamos aqui agora no nosso horário, 20 horas. Eu vou responder apenas a Juliana da questão pendente, tá bom? E aí a gente termina por hoje. Depois, por favor, já tragam suas questões prévias já formuladas para a gente poder ter ganho de tempo em sínteses. Juliana, você estava falando sobre o seu pai viajar e trazer de presente para você um caminhão, um brinquedo. É isso? Se não, recupere para mim. Meu Zoom travou. Vai lá. Só um adendo aqui. Okay. O abstrato, eu pelo menos eu entendi isso. Aí você me corrige. Eu entendi ele como um pouco de gatilho mental. Então, igual, quando você cita a Laura falando do pão de queijo, então, por exemplo, meu pai era caminhoneiro. Então, toda vez que eu vejo um caminhão, automaticamente já me remete a meu pai. Ok. Só que, lógico, abstratamente não é. Então, seria algo parecido a isso? Seria algo assim... Entendo, sim. Entre as dinâmicas das vivências, do modo de ser de cada um, nós podemos criar metáforas mecânicas de gatilho. A ideia de gatilho está vinculada a uma espécie de elemento guardado, repreendido, e que, uma vez disparado, ele solta o que estava lá guardado e contido, à espera da oportunidade para uma expressividade do que já estava lá embutido. É uma das várias possibilidades. Outras, por exemplo, é uma pessoa não por gatilhos, não por disparos, não por elementos que são trazidos na experiência, mas, ao contrário, eles são permanentemente abstratos. Por exemplo, uma pessoa que não tem abstrações no sentido de vai para o chamado mundo mental, mas ela olha as pessoas, caminha o dia inteiro, trabalha, volta, estuda, mas ela não está necessariamente com a força dessa vivência no sensorial. Ela está vendo moda, ela está vendo valores, está vendo preconceitos, ela está vendo TV, ela está cantando músicas. Quer dizer, a dinâmica das coisas pode estar fluindo.
O fato é que quando algo é determinante, ou no nível importante, ela está com força, não necessariamente a partir de um disparo, a partir de um gatilho, mas porque ela está já existindo. Basicamente é como eu vou ao mundo, como eu vivencio o mundo, via elementos importantes ou determinantes, essa já é a existência propriamente dita. Não um disparo apenas para acordar, e sim a própria vivência. Por exemplo, eu estou falando com vocês e o quanto isso é sensorial ou abstrato. É uma conjugação que não é fácil saber num recorte de uma descrição qualquer. Ela só faz sentido quando conjugada a vários elementos. Vou dar um citar aqui. Eu estou conversando com vocês, estamos falando em abstrações, só que há um tempo em que eu fico sentado e que os meus pés, a minha coluna, começa a dizer para, mexe, porque do contrário vão alterar pensamentos, sentimentos, incômodos, poderão despertar outras coisas, então estão conjugadas vivamente. Só que a questão não está aí, o quanto elas existem ou não existem no mundo da vida, mas o quanto no nível existencial elas refletem ou falam de quem sou eu no mais profundo de mim. Do contrário, é só uma manifestação prática, como alguém que poderia dizer, ela tem corpo, dói, tem prazeres, vive o mundo, mas não é daí que necessariamente ela existe. Está mais na categoria de ter características. Quando falamos em um tópico, vamos entender esse tópico como uma espécie de amálgama ou cola. Se ele é importante, é ele que cola os demais. É ele que vai criar uma espécie de sentido, como uma malha, como um entretecer, que reúne várias outras características, mas com um destaque para uma que serve de cola. Quando o sensorial ou o abstrato, lembra, sensorial é menos abstrato. Quanto mais abstrato, menos sensorial. Não é um sem o outro. Mas podemos falar em disparidades, em afastamentos profundos. Mas entendemos um em relação ao outro. É nesse sentido. Então, quando algo é muito forte, ele é muito forte, aviso a todos os colegas, não será nem um pouco difícil de perceber isso. Porque isso será impactante, isso será predominante. E é com isso que vai nos abrir a estrada da caminhada rumo ao outro. O resto vai vir como que por agregação, por conexão, por adjacência. Os tópicos importantes ou determinantes, o que eu vou falar não é propriamente uma regra, nem um clichê, mas é uma dica. Num lugar comum, normalmente é comum nós localizarmos 2 ou 3 tópicos determinantes em uma pessoa. E toda a riqueza dos demais vem por amálgama. Então, entender quando eles são muito fortes nos dá um ganho de acesso ao mundo do outro. O resto não é no diminutivo, no pejorativo. A riqueza virá das sutilezas que isso implica. Não basta dizer, Juliana é sensorial, isso não diz nada. Isso é só um conceito abstrato. Mas na medida em que é sensorial com tais e tais conexões no mundo da vida, e aí em todos os exames categoriais, aí sim eu tenho um mapeamento do jeito Juliana único de ser. Comecem, tarefinha de casa, com Oswaldo Montenegro, e elaborem, tarefinha, vou só repetir o que já está lá, para terminar nosso encontro de hoje. Qual é o assunto último da canção Incompatibilidade? Lá não tem um assunto imediato, ele já joga direto. Olha, esse aqui é o problema do ser humano, é esse conflito.
que já sei, já aliás adianto, é uma incompatibilidade entre corpo e alma. E como é que se resolve isso? E ele vai mostrar circunstâncias. Olha, sempre que tiver isso, sempre que tiver esse problema, sempre que tiver isso aqui e acolá, ele dá uma resposta. Essa é a saída. E aí vamos dizer, então é assim para a estrutura de pensamento dele. E acrescento, para aqueles que, como ele, têm isso em comum. Comecem a mapear problematizações, mundos da vida que não estão nas canções, viu? Por exemplo, traduza Oswaldo Montenegro e a resposta que ele dá para problemas bem concretos, outros exemplos que não são citados por ele. E aí vocês vão começar a entender de mapeamentos, como é um dos que ele oferece diante da dilemática corpo-alma. Grande abraço. Tchau, Will. Boa noite. Tchau, Tchau. Cláudia. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Tchau, tchau.